Você já parou para pensar que talvez a gente não saiba nem metade do que aconteceu na história da humanidade? Imagina só, tem coisas enterradas há milhares de anos que, se fossem descobertas hoje, mudariam completamente tudo o que a gente aprendeu na escola. Pedras com escritas que ninguém consegue decifrar, templos construídos sem ferramentas, máquinas que não deveriam existir naquela época. Hoje a gente vai mergulhar nos 10 maiores mistérios históricos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mistérios tão bizarros que fazem você questionar se a gente realmente sabe alguma coisa sobre o passado. Então, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque esse vídeo vai fazer sua cabeça explodir. E bora pro vídeo. Galera, o mundo tá cheio de segredos que a história nunca contou direito. Tem coisas que foram enterradas há milhares de anos, outras que se perderam no tempo e algumas que estão bem na nossa frente, mas que a gente ainda não consegue entender. Às vezes aparece uma pedra com uma linguagem que ninguém sabe ler. Outras vezes, um templo construído por pessoas que nem tinham ferramentas adequadas. São mistérios que não estão nos livros de história, mas escondidos nas profundezas do passado. E o mais louco? Muitos desses mistérios deixam cientistas, historiadores e arqueólogos completamente perdidos até hoje. Vamos descobrir agora quais são esses 10 objetos e lugares que desafiam toda a lógica. Mistério 1. Mecanismo de Anticítera. Começando com algo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Parece um monte de ferrugem velha, né? Mas prepare-se, porque esse monte de ferrugem tem 2100 anos de idade e é mais avançado do que deveria ser. Isso aqui é o mecanismo de Anticítera, e ele foi descoberto em 1901 numa antiga embarcação naufragada perto de uma ilha na Grécia. No começo, ninguém fazia ideia do que era aquilo. Mas quando os cientistas começaram a estudar, cara, eles ficaram de queixo caído. Esse negócio tem cerca de 30 engrenagens de bronze super complexas e precisas. E sabe o que ele fazia? Calculava o movimento do Sol, da Lua e dos planetas com uma precisão absurda. Conseguia prever eclipses lunares, solares e até as datas dos Jogos Olímpicos da época. Pensa bem, galera. Isso foi feito numa época em que não existia eletricidade, computadores, nem nada parecido. Como diabos os gregos antigos conseguiram criar um negócio tão avançado assim? Compare isso com as lulas gigantes modernas. O corpo principal delas chega a uns 4,5 metros. Ops, desculpa, saiu do assunto. Voltando. O ponto é que esse mecanismo era tão avançado que algo parecido só foi aparecer 1000 anos depois. Até hoje, cientistas continuam escaneando e estudando esse negócio e toda vez que fazem isso, descobrem algo novo. Será que os antigos eram muito mais inteligentes do que a gente imagina? Ou será que existia uma tecnologia perdida que a gente nem sabe que existiu? Mistério 2. Manuscritos do Mar Morto. Agora vamos para 1947. Um pastor beduíno está lá no meio do deserto procurando suas ovelhas. De repente ele chega perto de uma caverna e, sem querer, joga uma pedra lá dentro. Só que o som que volta é estranho, tipo quando uma pedra bate num pote vazio. Curioso, ele entra na caverna. E o que ele encontra? Jarros de barro cheios de manuscritos antigos. Esses são os famosos manuscritos do Mar Morto, galera. E não era só papel velho não, viu? Eram documentos que tinham a ver com as religiões mais antigas do mundo, escondidos ali há milhares de anos. Estavam escritos em hebraico, aramaico e grego, com histórias da Bíblia, ensinamentos religiosos e mensagens misteriosas que até hoje ninguém entende direito. A grande pergunta é: por que alguém escondeu isso tudo? Quem escreveu? Era uma sociedade secreta? Ou talvez os últimos vestígios de uma civilização perdida? Alguns desses manuscritos eram tão frágeis que só de tocar neles já dava medo de desintegrar. E o conteúdo? Profundo demais. Até os estudiosos ficaram confusos. Até hoje, ninguém decifrou todos os manuscritos completamente. O que a gente sabe é que tem muito conhecimento, mistério e segredos escondidos ali que podem mudar o que sabemos sobre história e religião. Mistério 3. Luz de Dendera. Você já parou para pensar como os egípcios iluminavam as pirâmides e templos lá dentro? Não tinha luz elétrica, não tinha lanterna moderna, e eles pintavam detalhes incríveis em lugares escuros e fechados, sem deixar marcas de fumaça. No templo de Dendera, no Egito, tem um desenho na parede que deixou todo mundo de boca aberta. Parece uma lâmpada elétrica gigante. Sério, olha só a imagem.
Tem um formato alongado que parece muito com uma lâmpada moderna, com algo dentro que lembra um filamento ou uma serpente, que para alguns parece fio elétrico, e até uma pessoa segurando como se estivesse ligando o negócio. Esse desenho tem cerca de 2.200 anos, e é da época ptolomaica. Quando foi descoberto, muita gente começou a teorizar. Será que os egípcios tinham eletricidade? Alguns especialistas dizem que é só simbolismo religioso, representando energia divina. Mas outros acham que pode ser evidência de tecnologia antiga perdida. Até hoje não tem resposta definitiva. A luz de Dendera continua sendo um dos maiores mistérios do Egito Antigo. Seria arte ou seria ciência esquecida? Mistério 4. Göbekli Tepe. Agora, a gente vai para a Turquia, num lugar chamado Göbekli Tepe. E esse aqui, galera, é de arrepiar, porque esse templo tem 11.000 anos de idade. Isso é 6.000 anos antes das pirâmides serem construídas. Quando começaram a escavar lá em 1994, ninguém esperava encontrar o templo religioso mais antigo já descoberto. E olha que interessante, quando esse templo foi construído, os humanos ainda eram caçadores-coletores. Eles nem tinham começado a plantar comida ainda. Não existia roda, não existia ferramentas de metal, e mesmo assim, eles ergueram pilares de pedra de 5 metros de altura, pesando várias toneladas, decorados com esculturas de animais super detalhadas. O mais impressionante, isso muda completamente a teoria histórica, porque sempre acharam que primeiro o ser humano aprendeu a cultivar comida, depois construiu cidades e aí sim começou a fazer templos religiosos. Mas Göbekli Tepe prova que fria religião veio antes da agricultura. Até hoje eles continuam escavando lá, e cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas. Como eles fizeram isso sem tecnologia? Por que construíram? E quem eram essas pessoas? Mistério 5. Pássaro de Saqqara. Aqui no Egito de novo, mas dessa vez com algo pequeno e bizarro. Em 1898, numa tumba da antiga cidade de Saqqara, arqueólogos encontraram uma estatueta de madeira. Parecia um pássaro, mas tinha algo estranho. Quando especialistas olharam mais de perto, perceberam que as asas eram perfeitamente retas e balanceadas, e a cauda parecia um estabilizador vertical, tipo o que tem em aviões e planadores modernos. Deram o nome de Pássaro de Saqqara. E as perguntas começaram. Será que os egípcios conheciam princípios de voo há 2.200 anos? Alguns cientistas fizeram réplicas e testaram. E adivinha? Ele realmente conseguia planar. Claro que alguns dizem que é só um brinquedo ou símbolo religioso, mas o design dele é aerodinamicamente correto demais para ser coincidência. Será que foi um experimento científico antigo ou evidência de tecnologia de voo perdida? Ninguém sabe até hoje. Mistério 6. Pedra de Roseta. Imagina encontrar uma pedra que desvenda segredos de milhares de anos. Foi exatamente isso que aconteceu em 1799, quando soldados franceses acharam uma pedra perto da vila de Roseta, no Egito. No começo parecia só uma pedra comum, mas essa era a Pedra de Roseta, e ela tinha algo único. O mesmo texto escrito em 3 idiomas diferentes: hieróglifos, demótico e grego antigo. Por que isso era importante? Porque ninguém mais sabia ler hieróglifos. Toda a história do Egito Antigo estava escrita nas paredes de templos, pirâmides e tumbas, mas ninguém conseguia entender. Em 1822, um estudioso chamado Jean-François Champollion usou o texto em grego, que ainda sabiam ler, para finalmente decifrar os hieróglifos. E com isso, toda a pré-história do Egito voltou à vida. Hoje a Pedra de Roseta está no Museu Britânico em Londres, mas ela continua sendo uma das descobertas mais importantes da história. Mistério 7. Disco de Festo. Em 1908, arqueólogos estavam escavando a antiga cidade de Festo, na ilha de Creta, na Grécia. E eles acharam um disco de barro que parecia, bem, um biscoito redondo e achatado. Mas quando olharam direito, viram que esse disco de Festo tinha 4.000 anos. E estava coberto de símbolos estranhos que ninguém nunca tinha visto antes. Os símbolos mostram pessoas, animais e formas desconhecidas, todos organizados em espiral do centro até a borda. Parece um código secreto ou uma linguagem perdida. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar o que está escrito ali. Linguistas do mundo todo tentaram. Alguns acham que é religioso, outros acham que é o último rastro de uma civilização perdida.
O disco de Festo continua sendo um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia. Mistério 8. Stonehenge. Agora vamos para a Inglaterra, onde no meio de um campo verde, enormes pedras ficam em pé há 5.000 anos. Esse é o famoso Stonehenge. E aqui vem o mistério. Como pessoas que não tinham máquinas, ferramentas de metal ou veículos conseguiram trazer pedras de 25 a 40 toneladas, de uma distância de 250 quilômetros, e colocá-las perfeitamente em círculo? E tem mais, Stonehenge está alinhado com o movimento do Sol. Nos solstícios e equinócios, a luz solar entra exatamente entre as pedras. Era tipo um calendário astronômico gigante. Será que era um templo, um observatório, ou um lugar sagrado de rituais? Até hoje ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara. Quem construiu Stonehenge entendia muito de astronomia e engenharia. Mistério 9, manuscrito Voynich. Prepara porque esse aqui é de outro nível. Em 1912, um comerciante de livros antigos chamado Wilfrid Voynich encontrou um livro estranho num mosteiro na Itália. Manuscrito Voynich tem cerca de 240 páginas, cheias de símbolos e desenhos que ninguém consegue ler. Nem linguistas, nem especialistas em códigos, nem inteligência artificial conseguiram decifrar. Tem desenhos de plantas que não existem na Terra, mulheres nuas em líquidos estranhos, diagramas astronômicos bizarros. Parece coisa de outro mundo. Testes de carbono mostraram que o livro tem 600 anos, mas ninguém sabe quem escreveu, qual é o idioma ou qual era o objetivo. Alguns acham que é uma fraude elaborada, outros acham que é conhecimento secreto perdido. Até hoje, o manuscrito Voynich está guardado na Universidade de Yale, no Zeuno, esperando alguém desvendar seu segredo. Mistério 10. Tumba de Qin Shi Huang. Por último, vamos para a China, para o túmulo do primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang. Em 1974, agricultores cavando um poço encontraram algo inacreditável: um exército inteiro de soldados de terracota enterrado. Hoje conhecemos como o Exército de Terracota, com milhares de estátuas de soldados, cavalos e carruagens. E o mais impressionante? Cada estátua tem um rosto diferente, como se fossem soldados reais transformados em argila. Mas a tumba do imperador em si nunca foi aberta. Historiadores antigos dizem que lá dentro tem rios de mercúrio, armadilhas mortais e tesouros inimagináveis. Mas ninguém ousa abrir com medo de destruir tudo ou ativar as armadilhas. Será que um dia vamos descobrir o que tem lá dentro? E aí, galera? O que vocês acharam desses 10 mistérios? Qual deles mais te impressionou? Você acha que algum dia vamos desvendar todos esses segredos ou alguns vão ficar perdidos para sempre? Comenta aqui embaixo qual mistério você quer que a gente explore mais a fundo num próximo vídeo. E se você conhece algum outro mistério histórico bizarro, compartilha com a gente também. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades e mistérios. A gente se vê no próximo. Valeu, galera! Até mais!